Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Sextou mais uma vez, graças a Deus. Nós estamos na UTI, mas não estamos assim doentes. Nossa função aqui é tratar o desconhecimento. É uma vantagem de fazer o canal, é a gente entrevistar quem a gente admira. E eu não a conhecia, já conhecia o trabalho dela, mas não com a profundidade e assim, o tipo de pessoa que você conversa com ela 5 minutos, você sente o peso do profissionalismo e da história dela. Carla, obrigado por ter vindo. Eu te agradeço. Um prazer, olha, Caio. E te conheci pessoalmente foi uma Prazer foi assim, admirável te conhecer, porque é engraçado como é que você passa e segurança e no conhecimento, assim, a solidez do que você diz é baseada em fatos, é baseada no conhecimento das investigações assim jornalísticas que você tem. E eu acredito muito, eu queria assim, voltar a esse tema, que o fato de você ser uma jornalista independente deve ter te ajudado a aprofundar muito mais o seu trabalho e o seu âmbito de relacionamento e conhecimento, não? Sim, sim, quando assim, o caminho do jornalismo independente, né, e o meu ainda é jornalismo independente e investigativo. Ele não é fácil, né? É um caminho duro, porque ser independente significa fazer tudo, né? Você não tem aquela estrutura grande. Mas, do outro lado, você não tem as amarras, as algemas. Nós estamos livres, então o foco, de fato, é com a informação, com a qualidade da informação e com a preocupação daquilo que é importante para a sociedade e não daquilo que pode ser importante para uma determinada empresa, né? Quando a gente. E está tudo certo, porque quando a gente está falando de empresas, elas têm interesses comerciais. Então, só para que as pessoas consigam entender a questão do jornalismo independente, se a gente tiver que trazer uma pauta que seja doída, né, que a sociedade esteja ali passando por uma questão difícil, que envolva uma determinada empresa, a gente vai trazer. Mas às vezes, quando você está dentro de uma grande corporação, não, mas ele é meu anunciante, como é que a gente vai ficar? Não me interessa se é anunciante ou se não é anunciante. Interessa que, se isso é importante para a sociedade, a gente precisa levar essa informação. E eu entendo o outro lado das grandes corporações, que elas estão ali, né, muito na briga, né, da questão dos departamentos comerciais. Não, a gente não pode falar de empresa A, de B, de C. E muitas vezes, ou a empresa A está colocando determinado patrocínio para que você não aprofunde determinada pauta. Isso não é correto. E o jornalismo independente, então, ele é mais difícil, porque você tem que fazer muito mais coisa na raça, né? Mas, né, você não tem, vamos dizer, o conforto financeiro. Entendo. Mas, por outro lado, você tem liberdade. E eu acho que quando, e principalmente eu que trabalho muito nessa área policial e criminal, a liberdade não tem preço. Seja a nossa liberdade de ir e vir, como a liberdade da escolha do que fazer. Então, assim, eu hoje tenho liberdade, né? Eu sou formada em jornalismo e eu já trabalho no audiovisual há 36 anos, mas eu venho atuar como jornalista, de fato, há 19 anos, né? Que aí eu abandono o mundo corporativo, foi super importante para mim. Eu trabalhei muitos anos em grandes conglomerados de mídia, aqui no Brasil na TV Globo, nos Estados Unidos na Viacom, na Warner. E aí, quando eu volto para o Brasil, eu resolvo montar a minha empresa e vou trabalhar de forma independente, ou seja, fazendo projetos nos quais eu acredito. Mas tem ali uma longa caminhada profissional que me deu muita base, me deu muita experiência, Sim. maturidade, né? Porque os nossos propósitos de vida, eu acho muito bonitinho, né? Quando uma pessoa que é jovem acha assim, já sei qual é o meu propósito de vida. Eu acho que isso é interessante ouvir, né? A pessoa ela já está preocupada com o propósito. Mas o seu propósito de vida, você só vai de fato entendê-lo depois de um tempo de amadurecimento, né? E aí a gente entende, não, por que eu estou fazendo determinadas coisas, né? Por que eu estou nesse... Porque assim, você vai começar a filosofar sobre muitas coisas, Sim. né? Qual é o meu lugar aqui? Mas até para eu entender qual é o meu lugar, eu preciso antes passar por determinadas etapas de amadurecimento, de crescimento, de entendimento, né? Sim.
da minha pessoa nesse sistema todo. Eu percebo assim, eu também, na minha assim, trajetória, eu digo que foi muito mais importante para mim saber o que eu não queria, Sim. porque identificar o que eu queria veio depois, Uhum. né? Porque eu não de quero. várias exclusões. Exatamente. E assim, você colocou que trabalhou em algumas empresas. Qual que é, quais são os, assim, você já colocou um pouco aqui os benefícios de estar dentro de uma corporação, né? É a primeira pergunta. E já enganchando numa outra, é o seguinte: antigamente, quem pautava o que era público ou não, uma espécie de gatekeeper, eram os jornais. Sim. Os jornais diziam o que seria assunto público, Uhum. né? A internet parece que bagunçou o coreto, tá certo? O jornalismo independente vem para dizer assim, é uma pergunta, peraí, para, eu tô aqui, uma pessoa, sozinha, investigando, e na verdade o que vocês estão falando aqui, o verdadeiro assunto de interesse público hoje é isso. É mais ou menos isso, ou seja, a questão da pauta do que é público. É que é assim, a gente, como humanidade, a gente passou por muitas revoluções, né? A gente teve a Revolução Industrial, hoje a gente vive aí a revolução, a gente passou pela Revolução Digital e a gente está na Revolução da Comunicação. Sim. Porque a Revolução Digital, ela trouxe a democratização da comunicação. E, desde que mundo é mundo, informação é poder. Quem tem informação tem poder. Sim. E quando você para pensar no jornalismo, qual é o pilar do jornalismo? É informação, e informação de qualidade para a população. Qual é o maior problema quando a gente pensa, né, nessa manipulação da informação ou manipulação das narrativas? Porque se eu trouxer aqui uma mentira, né, tem uma verdade e uma mentira. A mentira ela é muito fácil de ser detectada. Você vai lá, a Terra é plana. A gente sabe que não é. É fato, a Terra não é plana, né? Agora, se eu trouxer uma meia-verdade, ela já fica mais complicada, porque é uma mentira que está embalada numa verdade. Então, o que dali é verdade, o que dali é mentira? E quando a gente para pensar nesse universo digital, ele foi, principalmente quando a gente pensa na aceleração da informação também, ela foi programada propositalmente para emburrecer também a sociedade. Sim, concordo. Porque quando as pessoas não entendem, né? Por que eu preciso aprender química? Por que eu preciso aprender física? Se eu vou trabalhar com direito? Ou se eu vou trabalhar com jornalismo? A questão de você aprender coisas complexas é porque você vai melhorar a sua capacidade de pensamento, de lidar com assuntos complicados e de ter que lidar com temas longos. O que esse universo digital das redes sociais, e aí não estou generalizando em termos do universo da internet, das redes, ele começou a te dar produtos muito curtos, muito rápidos, muito mastigados, o que vai criando uma preguiça no ser humano. Ele já não gosta mais de coisas longas, complexas, difíceis. O que acontece? Você vai diminuindo a sua capacidade intelectual e capacidade cognitiva. Sim, concordo. Então você vai criando aqui massas de pessoas altamente manipuláveis. E veja só, isso aqui a gente está vivendo um outro momento muito importante, que é o momento da comunicação. E que comunicação é essa? É de qualidade ou não é de qualidade? Eu vou te dizer que, sem medo de errar, 60% do que está nas redes sociais não tem qualidade nenhuma. A gente agora tem que se preocupar com os outros 40%. E aí a gente vai encontrar coisas com muita qualidade, outras com uma qualidade ali um pouco duvidosa, né? Aí com questões de narrativas que estão muito, né, polarizadas. Não significa que estejam certas ou erradas. São pontos de vista divergentes. Uma pessoa pensa de uma forma, outra pensa de outra. Mas não significa que um está certo, outro está errado. Você pode coexistir. E só para, eu já passo para você. E quando a gente pensa nessa questão da comunicação, e por que ela é muito importante? Porque quando a gente vai falar de jornalismo investigativo independente, primeiro que jornalismo é algo custoso e demorado.
Quando você vai falar investigativo, significa que você está disposto a ficar o tempo que for necessário em determinado assunto para desvendar aquele assunto. O que quer dizer isso? Ah, mas se demorar um dia, você vai ficar um dia. Mas se demorar 10 dias, 10 dias. Se demorar 2 meses, 2 meses. Se demorar um ano, 1 ano. Se demorar 10 anos, serão 10 anos. Não interessa o tempo até que eu consiga desvendar aquele determinado mistério. E muitas vezes, talvez a gente não consiga chegar na informação, vamos dizer ali, absoluta. Mas esse é o trabalho de um jornalista investigativo. Ele está preocupado com isso. E quando a gente vai voltar para os grandes conglomerados, eles vivem ali, no imediatismo. O imediatismo, ele tem um lado bom e tem um lado ruim, porque muitas vezes a informação não é apurada. E não é apurada por N motivos, porque quando a gente pensa numa grande estrutura, eles têm dinheiro. A questão é, eles têm vontade? A questão é, eles têm interesse? A questão é, qual é o benefício que eles vão ter com aquilo? Então, são essas as questões que a gente precisa colocar para pensar. Mas o que me deixa muito feliz é que nós temos muitos bons jornalistas investigativos hoje. Né? Então, assim, eu faço parte desse núcleo, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Por quê? Quando a gente para pensar no universo digital, ela te possibilitou, porque ela democratizou. Eu não preciso de ter uma estrutura gigantesca. Eu preciso ter pessoas com vontade, com foco na informação e levar essa informação de volta para o público. O jornalismo investigativo, Caio, ajudou ao longo aí, né, dos anos, desde que a gente tem, né, essa era digital, a desvendar casos icônicos. A gente tem Ivana Marchi na Itália, a gente tem o Keith Raniere da Seita Nexium nos Estados Unidos, a gente tem o Harvey Weinstein. Tudo isso veio através do jornalismo investigativo. Ícones, pessoas muito poderosas, foram completamente, né, expostas, conta de um trabalho de jornalismo. Então, a mídia tradicional, já te cortando, ela só deu atenção no caso do Harvey por conta das investigações, dos jornalistas investigativos. Sim. O caso Harvey Weinstein, ele é muito triste, porque as vítimas denunciavam um homem muito poderoso, muito. Ele era um magnata, ninguém conseguia fazer um grande blockbuster ou um filme em Hollywood se não beijasse a mão do Harvey Weinstein. Né? E aí, quando a gente fala das mulheres, elas eram meros produtos. E no caso dele, diferente do P. Diddy, era tudo muito fechado, porque não eram festas, como a gente, né, pôde observar, né, na história do P. Diddy. No Harvey Weinstein, elas eram levadas para os quartos de hotel dele e uma ou outra assistente sabia um pouco, e tudo estava muito fechado. Então era muito a palavra delas contra a deles, até que um jornalista de uma grande, né, emissora de televisão, um grande conglomerado de mídia nos Estados Unidos, resolve abraçar a pauta da NBC e ele vai levar. O que acontece? Imagina como que nós vamos brigar com o grande, poderoso Harvey Weinstein. Então, inclusive, esse jornalista, ele é desacreditado, ele é escanteado, e o que ele vai fazer? Ele fala, eu não vou parar. Ele vai ouvir as vítimas, ele vai ouvir várias vítimas, ele grava, tanto que anos depois, a HBO, ela vai produzir uma série muito bem produzida, muito bem feita, sabe? Muito preocupada. Mas quando você olha a série, o material é muito simples, porque como ele não tinha muitos recursos, ele não estava lá, né, atrás daquele grande conglomerado mais, ele fez com o que ele tinha. Então você nitidamente vê que ele está com uma mesinha, ele faz um pequeno podcast, ele está entrevistando, só que é um material riquíssimo. E reproduzir aquilo novamente, ele até poderia fazer, depois que ele fechou um contrato lá com a HBO. O Harvey já tinha sido exposto e tudo mais, exposto. Mas eles resolvem aproveitar esse material e criam toda uma atmosfera lúdica em volta daquilo, porque você está falando de um tema muito delicado, Sim. Que é a violência, né,
contra a dignidade sexual daquelas mulheres. E é muito bem feito, mas foi um jornalista que conseguiu, né, expor tudo isso, brigou com a Fox depois, e as pessoas o ameaçavam, você nunca mais vai conseguir emprego em lugar nenhum. O próprio Harvey o ameaçou. Só que naquela guerra, não, eu vou continuar, porque ele estava certo. Ele estava ali. O meu compromisso é com a verdade, porque muitas vezes o último pilar, né, o último local ali de escuta e de ajuda é a imprensa. Porque muitas vezes, inclusive a própria justiça havia falhado com aquelas mulheres, só depois é que isso tudo foi corrigido, depois que o escândalo, né, ganhou proporções assim internacionais, furou a bolha. A mesma coisa aconteceu com o Keith Raniere em Los Angeles, que criou, né, a pirâmide de estupro feminino, né? Na verdade, ele se passava por um coach, né? Na verdade, um golpista que usava neurolinguística o tempo todo. Ele falava aquilo que você queria ouvir. Então, como bom manipulador, ele, né, ele usava uma engenharia social muito interessante. E com isso, ele foi fazendo durante anos e anos e anos, e foi enriquecendo, até que, novamente, jornalistas vão comprar a história, vai ter toda uma pressão em cima do FBI, a mãe de uma das vítimas, né, vai também entrar nisso tudo e ele é exposto. Mas o Keith era como você mexer no João de Deus. Veja só, a história do João de Deus aqui também começa através de uma vítima, porque muitas vítimas já haviam denunciado. E o que acontece? Não, mas ninguém mexe no João de Deus. Aquela figura sagrada, que de Deus ele não tem nada, né? Aquela pessoa mas ele tinha horrorosa. muitas fotos com artistas, gente famosa. Então, ele tinha, né, toda uma aparência, ele tinha uma máscara social muito bem feita, muito bem moldada, muito bem trabalhada. E aí, de novo, o jornalismo, através de denúncias aí de uma vítima, uma mulher estrangeira, que vai contar, vai relatar, aquilo vai aparecer em rede nacional, e aí o império dele começa a cair. Vanna Mark é maravilhosa, a série dela está até na Netflix, é uma das maiores golpistas da Itália. Ela vai aplicar golpes durante anos, ela aplica golpe na máfia italiana. Vanna Mark? Vanna Mark, ela é maravilhosa, essa série é maravilhosa. E aí, quando ela já, né, ela foi uma das maiores vendedoras, sabe, daquele 0800? Sim. Ela vendia absolutamente tudo, era pó de pirlim-pim-pim, você aplica isso porque vai nascer cabelo, você aplica isso porque vai perder a ruga, tudo produtos que não funcionam. Sim. Na verdade, uma enganação, né, estelionato. Sim, claro, né? claro. A palavra verdadeira é essa. E aí ela vai se juntar com o mafioso para fabricar um perfume dela, porque como ela vendia tudo, só que o perfume flopa, então não vende. E ela deve muito dinheiro para esse mafioso, até que ela vai conhecer, gente, isso é maravilhoso, né? Na Itália ela vai conhecer um filho de um pai de santo. E vê ele fazendo trabalhos ali, e ela olha aquilo com o olhar dela, né? Já mente criminosa, ela fala, olha, eu posso ganhar dinheiro com isso. E o que ela vai fazer? Ela vai vender num programa de televisão os números da sorte. Através do Pai de Santo? Não. Através do Pai de Santo, porque olha, o Pai de Santo aqui, ele, né, tem o poder de conseguir o número da sorte, e as pessoas começavam a comprar os números da sorte. Isso aqui não tinha o número da sorte. E aí as pessoas perdiam seu dinheiro, e ligavam para ela reclamando. A danada da mulher é tão inteligente, a gente tem que admitir, né? Tem que olhar. Tem alguns criminosos que são assim, tão manipuladora, tão boa, né, na conversa, que o que ela vai falar? Sabe por que você não ganhou? Você não tem fé. Você não teve fé suficiente, mas eu tenho como resolver o teu problema. Você compra aqui, olha, essa água que o Nascimento benzeu, com essas pedrinhas, com pó de pirlim-pim-pim. Você vai ter fé. E aí, só que ela aumentava o preço. E nisso ela foi tirando muito dinheiro. Ela criou um telemarketing proativo, porque ela sabia que ninguém ganhava. E ela tirou dinheiro de muitas pessoas. Pessoas idosas, pessoas doentes, pessoas que realmente aquele dinheiro faria falta. O que acontece? Uma dessas vítimas vai ligar para um jornalista.
E este jornalista que vai desmascarar a Vanna Mark, ele consegue levar a Vanna Mark para a justiça, né? A júri, ela é condenada, ela com a filha dela. É muito interessante Eu a tenho duas série. perguntas em cima disso. A primeira, eu vou fazer a primeira, eu vou fazer a segunda, assim, primeira, que eu acho que é mais simples. Como é que o jornalista assim, independente lida com a falta da estrutura corporativa? Como é que ele lida? Olha, não é fácil. Porque você aprende a ter que ser mais ágil, você vai ter que aprender a ter que ser aquela coisa do one-man show. Você meio que você. Exército de um homem só. Porque quando a gente está numa estrutura corporativa, a gente tem muito desperdício. Né? Então, assim, e tá tudo certo, não estou aqui para dizer que as grandes estruturas empregam muitas pessoas, mas quando você olha, às vezes, para uma redação, você precisa ter aquelas 50 pessoas. Quando você olha, tem 50 pessoas e você vai olhar a qualidade da informação, você fala, nossa senhora, né? Mas por favor. Aí, de repente, você está vendo 2 pessoas fazendo mais do que 50 pessoas. Ah, e quando a gente trabalha com informação, basicamente, a gente trabalha com fontes. E a fonte é muito aqui. Quem é tua fonte? Né? É uma questão de confiança. A única profissão que tem o direito ao sigilo da fonte é o jornalista. Ninguém mais tem. Então, o jornalista tem direito, porque nem o médico tem sigilo médico-paciente, né? Sim. Um padre ali, enfim. Mas o advogado tem o sigilo do seu cliente, mas você não tem o sigilo do restante. Sim. O jornalista tem o sigilo da fonte. Mas fazendo um parênteses, engraçado que nos Estados Unidos já houve várias prisões de jornalistas por não alegarem as fontes. Eu não me lembro o número exato, vou pesquisar. Nos Estados Unidos você tem, eu não lembro se são 6 ou 16, posso estar sendo leviano, mas com certeza tem vários casos de jornalistas que foram intimados pelo Estado a entregarem as fontes, não entregaram e foram presos. E olha Mas continue, por favor. Olha que maravilha, não é? A gente até tem que checar essa lei, como é que ela é exatamente nos Estados Unidos. Mas veja que pessoas honrosas, elas não entregaram as suas fontes. Sim, nenhum deles. Entende? Então, isso é algo muito sério para um jornalista. Quando a gente diz, você tem direito ao sigilo, vou, né, te preservar, fique tranquilo, de fato a gente vai, né, até o fim. E assim, vários que eu conheço, ninguém abre mão das suas fontes, ninguém vai contar, ninguém vai entregar, porque a fonte é o seu tesouro, né? Vamos dizer, o seu diamante. E quando você entende tudo isso, e tem a questão da tecnologia hoje, que ela de fato ela veio para ajudar. Lá atrás era mais complicado, mas hoje a tecnologia ela acabou pesando a favor e não contra. Então se você tem aqui hoje, eu só preciso de um computador e um telefone. E aqui eu posso estar em qualquer lugar do mundo, Sim. Eu consigo fechar pautas incríveis, checar todos, enfim, apurar tudo que as pautas que eu estou trabalhando, saber as mudanças que aconteceram, falar com A, com B, com C. A gente trabalha, né, num sistema, o jornalista investigativo, eu faço parte de vários grupos nacionais e internacionais. Então, quando eu não estou fisicamente nos Estados Unidos, eu estou aqui hoje, mas toda apuração que acontece no caso P. Diddy, eu recebo. Recebo, inclusive, de jornalistas parceiros, que já checaram aquelas fontes e vice-versa. Muitas vezes vem para mim. Muitos casos que, por exemplo, não estão em sigilo nos Estados Unidos ou em outros países, o que os jornalistas fazem, amigos? Soltam em outros países, quando é de interesse internacional, porque aí você pega a fonte de um outro país para jogar de volta naquele. Então tem muita colaboração do jornalismo hoje, né? A gente trabalha com. Então, esse é o lado bom, né? Quando primeiro é a colaboração, segundo é a tecnologia, aí tem uma questão de foco, você tem que ter muito foco, e tem que entender que apurar demanda tempo.
Então, se você é uma pessoa que tem pressa, angustiada, não, eu quero tudo para ontem, porque eu tenho que soltar, então você tem que procurar uma outra profissão. Entendo. Porque nem tudo, as coisas não se colocam para você assim, não, olha, está aqui toda a verdade dos fatos. Não, muitas coisas ficam escondidas durante muito tempo. Então, inclusive a maturidade é uma coisa muito importante, porque quando você está dentro de uma área, e é como o direito também, o jornalismo, a gente vai acabar se especializando. Tem pessoas que vão para a política, outras vão para beleza, moda, energia, saúde. Eu resolvi a área que me interessa, é a área policial, né? Que eu acho que é uma grande dor da nossa sociedade. Sim. Então, você precisa, inclusive, conhecer como é que aquilo funciona, porque aquilo é um organismo gigantesco. Entender a dança de cadeiras, a briga de poderes, senão você não Mas eu vou vai fazer reformular essa minha nada. pergunta. O que a corporação dá para o jornalista sério que o jornalismo investigativo mais tem falta? Acho que talvez só dinheiro, Só dinheiro? só. E o que o dinheiro compra? Ah, o que o dinheiro compraria? Nesse caso. Enfim, talvez, por exemplo, olha, eu preciso ir em loco, né? Então eu tenho que ir lá para o Belém do Pará para verificar alguma coisa. Que hoje muita coisa a gente pode fazer, né? Faz online, lógico. Online, tá tudo. Não, mas eu preciso de fato verificar alguma coisa. Então, isso tem um custo. Eu tenho custo de transporte, eu tenho um custo, então isso é um custo. Então, muitas vezes, por exemplo, que você está dentro de uma grande corporação, você vai lá e fala, olha, eu preciso fazer uma viagem para ir para o Belém do Pará, do Belém do Pará eu vou para Roraima, de Roraima eu vou para, sei lá, vou para Fortaleza. Isso é uma grana. Então, você vai ter que, quando você está no investigativo independente, você vai ter que, entendeu? O dinheiro não é o mesmo de uma grande corporação. Mas, basicamente, é só isso. Porque hoje, quando a gente para pensar, as pessoas passaram a ter relevância, né? Não que as empresas não tenham. É lógico, quando a gente fala ainda, né, das empresas de comunicação, elas têm relevância. Mas as pessoas são muito relevantes. Então, você vai se lembrar da pessoa A, da B, da C, da D. Então, vamos pegar assim, eu gosto muito, tenho um grande amigo que é o Valmir Salaro, jornalista investigativo, trabalhou muitos anos na TV Globo, e hoje ele saiu. Mas quando você fala no nome dele, todo mundo sabe quem é o Valmir, né? Então, assim, independente de onde ele vai estar, ele tem um peso muito grande por toda a história que ele, né, construiu, pelo trabalho que ele fez, pelos erros e acertos, inclusive por ser uma pessoa que, quando errou, também soube, né, virar, né, assumir o erro, à tona e assumir tudo aquilo que fez. Exatamente. Ele não escondeu que ele errou. Então, ele é uma pessoa que, para mim, ele é muito digna, sabe? Então, assim, é um nome muito importante. Não, e o erro, a gente, tá todo mundo... A gente aprende com os erros. É lógico, hoje em dia a gente, é difícil você, na advocacia mesmo, eu brinco, eu não faço assim, direito criminal, mas uma vez eu resolvi fazer para ajudar um amigo. Um primo dele tinha sido preso. Eu juro para você, eu nunca mais mexo com processo penal na minha vida. Por quê? Porque eu tentei defender a pessoa e eu fui naquela base do cível, né? De mostrar as provas para o juiz e falar, tá aqui a prova. Ele não teve nada a ver com isso. E a juíza, aliás, numa das audiências, ela me disse, ó, se ele confessar, eu reduzo a pena, ele sai. E eu pensei assim comigo, com a minha cabeça de direito, civilista. Médico, de civilista. Não, eu tenho razão, eu vou brigar. Não, excelência, a senhora pode olhar as provas. Ela condenou o cara, uma pena alta. Veja. E eu fiquei pensando assim, se eu tivesse um penalista no meu lugar, teria feito diferença. Teria feito isso diferente, eu tenho certeza. Tanto é que um colega de muitos anos, penalista, muito competente, falou, você é burro, você é muito burro. Você não jogou o jogo, você quis jogar o seu jogo. E não se joga o seu jogo, se joga o jogo do jogo.
Então, Como todas as profissões, não é? A gente precisa entender como é que é a estrutura, né, da onde nós pertencemos ali. E até para que a gente possa entender para que lado que a gente vai. mas nesse caso específico, é o seguinte, a minha cabeça com a minha formação, existem certos valores que você está apegada, que você está apegado e que você respeita. Então, entre fazer o certo e jogar o jogo, que sinceramente eu nem percebi o jogo, mas entre esse jogar o jogo e fazer o certo, eu quis fazer o certo. Eu quero um julgamento correto. Estão aqui as provas. O problema é que quem julga, às vezes, está julgando o jogo. Ela me deu a escada para subir. Confessa, acabou. Ele vai para a rua. Cai porque confessou, alguma coisa assim. Então, o que eu quero dizer é isso. E a segunda pergunta, que era a primeira, é o seguinte: o jornalismo investigativo hoje faz o papel do Estado no que pertine à investigação? Olha só, a gente anda em paralelo, porque assim, quem faz a investigação policial é a autoridade policial, é ela que tem a atribuição de fazer essa investigação que vai dar base para uma denúncia futura, né, que vai dar base ali para um processo criminal. O nosso trabalho, como no jornalismo investigativo, ele é ir além. Mas vocês chegam aonde o Estado não chega. A gente chega em muitos lugares que o Estado não chega. Isso, tá. Porque quando a gente vai, por exemplo, vamos pensar aqui num caso, né, numa investigação. Então, a polícia está ali, e é importante que as pessoas entendam que a autoridade policial é um braço da justiça, no sentido que ele está ali para investigar. As pessoas têm cometem um erro muito grande de achar que a polícia prende, depois a polícia solta. Primeiro que a polícia não prende, a polícia não solta, né? Ela só vai ali oferecer ali uma prisão se ela vê alguém cometendo um crime em flagrante, mas essa pessoa é automaticamente levada para uma audiência e o juiz é que vai dizer: essa pessoa vai ficar presa ou não. E se o crime não estiver ocorrendo, né, não for um flagrante, quem vai dizer se aquela pessoa será presa ou não é a justiça. Então, quem prende, quem solta é a justiça. A polícia, ela faz aqui um trabalho investigativo. E o que acontece? Nesta investigação, a princípio, ela não deveria ter lado, né? Ela está ali para investigar, saber se aquela determinada pessoa cometeu o crime, de que forma ela cometeu o crime, porque é muito importante que as pessoas entendam que quando um crime acontece, duas coisas precisam ser respondidas: motivação e autoria. Quem é o autor ou os autores daquele determinado crime e a motivação para aquele crime ter acontecido. Seja ele crime patrimonial, um crime doloso contra a vida, um crime familiar, essas perguntas precisam ser respondidas. Correto? E ele vai fazer toda essa apuração, temos o delegado ali, que é o presidente do inquérito, ele vai terminar ali o inquérito policial dele e ele vai definir se ele vai indiciar que pessoas, como e de que forma. Aquilo vai passar ali adiante para o Ministério Público, que vai rechecar aquilo tudo, vai denunciar ou não e que vai para uma fase depois de pronúncia. Qual é o trabalho do jornalismo? Porque aqui a gente está, né, em cima de materialidade, de provas. O jornalismo vai muito além disso tudo. Hoje o jornalismo investigativo, ele está muito preocupado com as questões da psicologia criminal também, do pré, do crime, do pós-crime, tentar entender as conexões daquele determinado crime, tentar entender por que determinado crime tem uma curva de aumento muito grande, outros estão em declínio, e, enfim, a gente tem uma liberdade maior de abrir o leque. A polícia não, ela está ali naquele, né? Olha, aqui aconteceu um homicídio. Vamos entender
quem é essa pessoa, quem é a vítima e quem cometeu esse crime contra essa Me vítima. dá um exemplo de, sinceramente, Não está eu quero conseguindo? entender o que é abrir o leque. Porque Vamos lá, eu vou pegar a agora um polícia também caso. pode abrir o leque. Ela vai investigar. O Pode. problema é que, muitas vezes, uma pessoa ela é premida pelo medo, pelo receio, seja lá do que for, em dar informação Então vamos lá. para um agente do Estado do que para um jornalista. Vamos pegar um. Ó, eu vou te trazer dois casos, um muito antigo e um atual aqui. Tá. Um antigo maravilhoso, que é de uma grande injustiça. Vou trazer dois casos de injustiça, porque eu acho que esses casos são importantes para entender o trabalho, da importância do jornalismo investigativo. Em 1992, crianças desapareciam, muitas crianças desapareciam na região ali de Guaratuba, que é a região ali litorânea do Paraná. E também no interior do Paraná, e todos, crianças ali entre 5, 6, 7 anos, crianças de pele branca, olhos claros, então crianças que tinham ali um potencial interessante, inclusive para adoções ilegais. E em Guaratuba, numa diferença de 1 ano, 2 meninos vão desaparecer. Um da família Bossi e outro da família Caetano. O da família Bossi, o filho de um pescador com uma camareira, e o da família Caetano, de funcionários públicos. O que vai acontecer? Na época, aquilo tudo vai entrar num alvoroço. Você imagina a população desesperada, crianças desaparecendo, né? Nós não tínhamos internet, nós não tínhamos nada disso. Mas o que é feito? É destacado um grupo especial da Polícia Civil, que é o Grupo Tigre, que vai fazer as investigações. Por quê? Porque, para começo de conversa, ninguém desaparece. Alguma coisa aconteceu com aquela pessoa. Claro. Né? Pode até ser uma questão voluntária. Tem gente que quer sumir, mas né, desaparecer, algo aconteceu. E o Grupo Tigre estava fazendo ali uma investigação para tentar entender o que aconteceu com aqueles 2 meninos. Na família Caetano, uma criança vai ser encontrada numa região de mata, já com o corpinho dela em estado avançado de putrefação, e uma chavezinha do lado. E, a princípio, essa chave seria a chave da casa do menino Evandro, que ele estava saindo da escola e indo para casa. Ia pegar um joguinho para voltar depois e encontrar a mãe na escola novamente. Só que ele não volta. E aí o que acontece? Tem uma figura chamada Diógenes Caetano. Aí é que entra a questão do jornalismo. Esse Diógenes Caetano, o que ele vai fazer? Ele começa a querer ajudar nas investigações. E ele começa a pressionar, dizendo que ele sabe quem teria matado aquela criança, porque aquela criança foi identificada pelo pai por uma marquinha pequena no corpo, assim, algo até hoje muito estranho. E ele diz, não, mas eu sei, ele começa a apontar pessoas. E esse mesmo homem, esse Diógenes Caetano, começa a importunar e ele vai escrever um dossiê, que ele chama de Dossiê Magia Negra. Aí, veja só, 2 meninos, né? O menino, o Evandro, ele falando, né, com a autoridade policial, dizendo: eu sei quem matou, eu sei o que aconteceu, e a polícia já tinha ouvido ele e falou: olha, ele não trouxe nada de muito relevante, ele não trouxe nada que seja importante, ouviu e simplesmente descartou ele. Ele, muito irritado, ele vai até o Ministério Público. E ele vai entregar o dossiê Magia Negra para o Ministério Público, que pega esta aberração da natureza, uma das coisas mais malucas que eu já vi escritas na minha vida, vai levar para o secretário de Segurança na época, e o secretário tem uma brilhante ideia. Vamos tirar a Polícia Civil e colocar a Polícia Militar numa investigação. Mas eles não são preparados para isso. Isso não existe. Veja só, olha o trabalho aqui de uma investigação toda mal feita. Cadê a imprensa? Só que na época, vamos lá. Que legal, muito bom. Na época, o que acontece? O que vende? Porque no dossiê Magia Negra, o que ele dizia?
que pessoas tinham se reunido, no dossiê são 9 pessoas, para fazer um pacto satânico para enriquecimento do prefeito, o Aldo Abage, em Guaratuba. Na verdade, esse pacto satânico significaria que teriam que matar uma criança, essa criança teria sido Evandro, para, né, oferecer lá os restos mortais do Evandro para um ritual para que o prefeito fosse reeleito e enriquecesse. Em cima dessa bizarrice completa. Uma bizarrice. E o Ministério Público acha aquilo muito... Comprou ideia. Não só o Ministério Público, o governador, a Polícia Militar, tiram a Polícia Civil e vão colocar os P2. Eles vão, na época, destacar um capitão. O nome desse capitão é Neves. Neves, e ele tinha uma loucura com o nome dele. Porque Neves, ao contrário, é Seven, que é 7. Ele vai pegar aqueles 9 nomes e vai escolher 7. Ele escolhe 7 pessoas daquelas 9 que o Diógenes tinha apontado. Sabe o que eles vão fazer? Meu Deus, que interessante. Eles vão torturar as 7 pessoas. Mas torturar com pau de arara, choque elétrico, afogamento, estupro. Eles estupram a mãe, a esposa e a filha do prefeito. Para que elas confessassem o crime. Ou seja, e eles vão acabar confessando, porque, né? Lógico, de pai de pau, o cara não confessa, lógico. Exatamente, em base de tortura. E essas pessoas serão condenadas por um crime que elas nunca cometeram. Muito bem, aí você pergunta, mas e a imprensa da época? Jesus amado. E a imprensa da época? A imprensa da época, o que vende mais? Crianças estão desaparecendo ou pacto satânico? Pacto satânico, obviamente. Porque eu preciso vender jornal, correto? É lógico, certo, claro. Então eu deixei o jornalismo de lado. Porque eu deixei as crianças de lado, que é o que interessa. A parte que me interessa é a parte comercial. E a parte comercial é o título, é a manchete. Bruxas de Guaratuba, pacto satânico. Não é? Porque todo mundo vai comprar jornal, vai ler jornal, vai, né? Tudo ali no jornal. E eles vão, infelizmente, deixar para mim o jornalismo de lado. Inclusive, uma das jornalistas de uma grande emissora vai visitar, né, os homens que já estavam presos, e eles falam para ela, nós estamos aqui apanhando, nós estamos sendo torturados. Sabe o que ela responde para eles? Eu não vim aqui cobrir essa história, eu vim cobrir a história de pessoas que comem coração de criança. Aí eles eram levados para dentro, apanhavam mais para contar a história que ela queria ouvir. E eles, porque eu cheguei a entrevistá-los depois, eles me contam isso com muita tristeza. Um deles fala, que é o Oswaldo Marceneiro, ele fala, ela poderia ter sido nossa testemunha de defesa porque ela viu a gente apanhando dentro do sistema prisional, inclusive. Bom, dito isso, toda essa algazarra horrorosa, porque isso é horroroso, né? Isso é nojento. É nojento. Passaram-se anos, todo mundo apontando bruxas. Um deles morreu dentro do sistema prisional, teve câncer e morreu. E nunca teve a oportunidade de saber que todo esse processo foi anulado. Ele foi anulado 30 anos depois. Sabe por quê? Porque um jornalista e historiador da região, o nome dele é Ivan Mizanzuki, cresceu na região, e ele cresceu ouvindo essa história. Ele falou, mas essa história não tem pé, não tem cabeça. Essa história esquisita de pacto satânico, porque para mim pacto satânico é investigação mal conduzida. Aí é pacto satânico, tem as épocas, né? E aí o que acontece? Ele vai se debruçar, ele vai pegar todo o processo, vai começar a estudar e vai começar a ver todos esses absurdos. E ele vai fazer um dinheiro que ele tinha, um podcast chamado Projeto Humanos. E é maravilhoso, porque ele faz na casa dele, na época de férias, porque ele, como professor, ele não tinha muito dinheiro, né? Ele precisava dar aula, né? E ele vai criar o Projeto Humanos, e ele vai entrevistar as pessoas, as pessoas vão contar para ele que nós fomos torturados, e ninguém acreditando. Ele, inclusive, também entrevista o Dr. Antônio, um brilhante advogado, criminalista, assim, uma pessoa inteligentíssima,
que começou do dia 1 nesse processo até a anulação, né, da sentença, aqui muitos anos depois. E o que acontece? Quando ele estava no final do podcast, já bem no finalzinho, ele vai receber uma caixa. Um monte de coisas que uma pessoa vai mandar para ele, porque aquelas pessoas que tinham sido incriminadas, elas falavam de umas fitas. E essas fitas nunca chegaram aos autos do processo, chegavam só partes picadas, nunca a fita na íntegra que comprovava que eles tinham sido torturados. Pois ele recebe as fitas. Na íntegra. Na íntegra. E o Ivan, veja só, um historiador, um jornalista, fez muito mais do que toda a polícia. Uma pessoa sozinha. Ele recebe a fita, essas fitas são periciadas, e é tão fantástico porque a gente consegue ouvir a música. Eles botavam uma música alta, porque eles estavam torturando as pessoas. A música que você escuta no fundo era a música da época. Meu Deus. O fundo musical é o fundo musical da época. Mas o mais interessante, o que o Ivan vai fazer? Ele vai abrir como? Porque ele precisa entender por que aquele crime de fato estava acontecendo. Por que o prefeito, porque o prefeito era o alvo, mais do que aquelas 7 pessoas torturadas. E aí você vai entender que o prefeito, na época, você tinha ali um acordo na orla, e o governador não queria que a orla do Paraná se transformasse na orla que estava sendo criada em Santa Catarina, naquela coisa do balneário de Camboriú, muitos prédios. Sim. E eles todos entraram num acordo. Mas você tinha que ter uma troca, né, financeira, porque olha, eu não vou deixar construir prédios, mas eu preciso receber dinheiro para a cidade. Sim. E esse dinheiro nunca vinha. E o Aldo vai quebrar o acordo. E o Aldo passa a ser um grande desafeto do governo. Então, quando chega esse dossiê idiota, ele fala, opa, isso aí é bom, hein? Isso aí caiu como uma luva. E por que esse Diógenes vai fazer tudo isso? Eu entrevistei o Diógenes. Eu nunca vi uma pessoa, ele tem fixação na Celina Abage. Uma fixação ele tem. Era a mulher do prefeito. Ah, tá. Existe uma história que é contada na cidade que os pais do Diógenes teriam se separado por conta da Celina. A Celina diz que isso é uma história mentirosa, que ela nunca teve nenhuma relação com o pai dele, com a família dele. Mas o que as pessoas na cidade dizem é que ele começou a nutrir um ódio pela família. E aí jogou toda a artilharia dele. Então, assim, você começa a entender, olha, temos aqui uma coisa, aí a gente tem aqui o... E para fechar tudo isso, o Ministério Público, que na época não estava preocupado com a verdade. Durante o tribunal do júri, isso está gravado. O doutor Antônio me cedeu várias partes e ele me disse o seguinte, Carla, teve um dia que nós estamos lá, né, no júri, e eu pergunto para o promotor, bom, eles mataram um menino na serraria do Aldo Abage. Sim, você imagina matar uma criança, né, cortar a criança, tirar as vísceras no meio de uma serraria, vai ter vestígio para todo lado. Sim. Nunca foi encontrado uma gota de sangue. Nunca foi encontrado um resto mortal desse menino. Ele perguntou, aonde estão os restos mortais? Sabe o que o promotor responde? O quê? Exu levou. Não, impossível. Não, impossível, não é impossível. Eu tomei um susto também. Quando ele falou Exu, eu falei, é o vulgo de alguém? Ele falou, não, cara, não é vulgo de ninguém. Ele está fazendo uma piada com o orixá, com uma entidade religiosa, né, de uma religião que já é, né, é tão perseguida, exatamente, que é uma religião de matriz africana. Eu fiquei em choque. Eu falei, um promotor fez isso? Ele falou, fez. O promotor fez isso. Está gravado. Exu levou. Depois disso eu falei, não, é o dinheiro que a gente está pagando? Eu falei, tem que salgar a terra para nunca mais nascer nada ali, né? É um horror, é um horror. Como é que pessoas são condenadas com base no dossiê Magia Negra, com base numa investigação feita pela Polícia Militar, e ninguém fez nada, o jornalismo da época não fez nada, porque não era de interesse. 30 anos depois, um jornalista investigativo, professor de história, é que vai desvendar essa história. 30 anos depois. Mas não é assustador? É assustador, porque aí é que você entende, quando a máquina do sistema penal é uma máquina de moer carne. Aí você
E no caso, a gente tinha pessoas importantes, a filha e a esposa do prefeito. Os outros não. Um era um pai de santo, então, como ele tinha uma aversão, o Diógenes, a essas religiões, colocou o pai de santo, ele colocou o cara que alugou a casa para o pai de santo, ele colocou o ajudante do pai de santo, ele colocou a pessoa que cuidava da serraria do Aldo Abage, ele colocou a pessoa que permitiu que o pai de santo montasse a sua banquinha ali para jogar búzios, na feirinha da cidade. Foram essas as Então, pessoas. mas assim, a sua resposta à minha pergunta foi tão surpreendente que eu esperava uma resposta e veio outra muitíssimo melhor. O que você me mostrou foi o seguinte: num âmbito complexo de valores, o jornalismo investigativo ele não superou só as limitações do Estado, ele superou a questão axiológica do Estado, de valores, de cumprir, e até da imprensa. A imprensa privilegiar a questão comercial, Manchete, a manchete, do que o outro. Então, assim, é como se fosse um bastião ético, um bastião moral que o Estado não teve. Quer dizer, muitas vezes é mais cômodo desembarcar naquela história, né? Aquela espécie de uma verdade que se estabeleceu e então é isso, a verdade é essa, todo mundo acredita nisso, do que fazer uma pesquisa. É assim, você mostrou que a questão não é só que o jornalismo investigativo ele supera as limitações que o Estado tem, certo? Por exemplo, é muito mais difícil uma pessoa falar com um agente público do que falar com um jornalista. Por exemplo, isso é uma limitação estrutural. O que você me trouxe foi assim, o jornalista independente, o historiador, ele extrapolou um limite, não um limite, mas uma questão ética, uma questão axiológica, uma questão de amor pela verdade. Eu quero dizer o seguinte: ele buscou interesses pertinentes à verdade, enquanto todo mundo ali estava respeitando interesses próprios, comerciais. Interesses ali políticos, o outro interesses Mas então, comerciais, mas empresariais. isso é É altamente triste. assustador. Então, porque é exatamente assim, assustador. Eu conto sempre uma história de um curso que eu fiz há muitos e muitos anos, era menino, assim, Dr. Diogo Falek, Uhum. um dos advogados especializado em negociação. Ele contou que assim, determinada empresa comprou toda a área ali aqui em São Paulo, uma área enorme, porque eles iam fazer expansão, e tinha uma senhora no meio que não vendia a casa, de forma nenhuma. Os corretores iam até os imóveis e contavam a história de que os clientes deles eram famílias com as crianças novas que adoravam o bairro e queriam morar lá. E faziam ofertas tentadoras. E todo mundo vendeu, essa senhora não. E sempre corretores de imóveis. O corretor de imóveis foi até essa mulher e conversou com ela, falou com ela, explicou, falou isso, aquilo, que ele queria assim, morar ali. Ele brincou até no curso que ele ficou 6 horas, parece, mais ou menos, dentro da casa dessa senhora, e ele nunca tomou tanto chá, café e bolinho na vida dele. O imóvel valia, salvo engano mesmo, em torno de 250 mil reais. Ofereceu 200, 250, 300. Foi dando dinheiro para ela. O Ela não aceitando. Não. O corretor voltou e falou: ó, ela sabe que são vocês. Não quer vender. Contrataram o Falek. O Falek foi lá também, ficou lá 6 horas. Até uma hora que a mulher deve ter encheu o saco com ele e falou assim: meu filho, é o seguinte, ó, você é muito insistente, mas quando meu marido morreu, meus filhos me deram um cachorro, o Fluffy. E o Fluffy morreu e tá enterrado aqui, eu não quero sair de perto do Fluffy. O cara falou: puta merda, tá aí o interesse dela. É o cachorro. É o cachorro enterrado. Aí ele falou assim: e se eu comprar uma outra casa e construir um mausoléuzinho pro Fluffy? Eu contrato uma empresa para transportar os restos do Fluffy. A senhora aceita? A mulher aceitou. Aí ela foi. Ela foi.
O que eu quero dizer com isso, com esse exemplo, nesse caso, até bucólico, digamos assim, mostra bem que a negociação está presa a interesses. Os fatos, muitas vezes, estão presos a interesses. Nesse caso, assusta, porque os interesses são completamente fora da finalidade pela qual o Estado, a imprensa deve se pautar. Deve existir. Isso é muito preocupante. A gente hoje está vivendo um problema, agora a gente muda aqui para 2025, né? Na região de Cajamar, aqui perto de São Paulo, na Grande São Paulo, onde uma menina de 17 anos, uma adolescente, foi encontrada morta. Ela foi dada como desaparecida. Dias depois, o seu corpo é encontrado numa região de mata, já em estado avançado de putrefação, com sinais de muita violência. Violência bárbara, bárbara. Muito bem. E vai começar ali uma investigação, né? E Cajamar está ligado ali a Franco da Rocha, né? A região ali de Franco da Rocha. O seccional de Franco da Rocha, Dr. Aldo Galiano, um delegado experiente, já foi delegado-geral aqui de São Paulo. Ele, na primeira coletiva de imprensa, ele vai falar, olha, ela foi encontrada sem cabelos, ela realmente não tinha cabelos, o corpo, e aí não se sabe ainda, isso não ficou muito bem explicado até agora, se a falta de cabelos era pelo estado avançado da putrefação do corpo, ou se isso também já foi parte de algo, né, para tirar os cabelos como algo perverso em cima dessa menina. Uma menina bastante bonita. Uma menina simples que estava trabalhando, voltando para casa, 11h30 da noite, e nunca mais voltou. O pai tem um problema de locomoção, o carro não funcionou nessa noite, ele não pôde buscar a filha. E ele vai falar na primeira coletiva de imprensa que aquilo poderia ser um crime, né, de uma organização criminosa aqui do estado de São Paulo, pelo nível de violência que ele encontrou ali no corpo. E ele vai falar, inclusive, que uma pessoa extremamente importante, um sintonia final dessa facção, tinha sido preso há poucos dias. Será que ele, né, pensando, será que isso poderia ser uma retaliação do crime, alguma coisa? Mas aí é que eu digo, né, que é um trabalho, aí de novo, a gente volta aqui para o jornalismo investigativo. Quando a gente vai entender, né, no nosso país, até já te contei, nós temos 88 facções criminosas. A que está atualmente aqui, né, aqui tem um lado bom e ruim, né, aqui em São Paulo a gente não tem briga geográfica porque a gente só tem uma facção, né? No Rio de Janeiro nós temos várias, então assim, tem briga, né, geográfica entre faccionados ali, né, por área A, por área B, por área C. E aí o que acontece? A gente vai entender que facção é essa. E essa facção, as facções, elas têm ali estatutos, né, vamos dizer, regras. E a regra dessa facção, eles não vão cometer esse tipo de crime, inclusive de homicídio, com mulheres menores de 18 anos. Código ético. Exatamente, deles. Outras até cometem. Essa que está em São Paulo, não. E aí a gente também tem que entender qual seria a motivação para, né, essa facção querer fazer esse crime contra essa adolescente de 17 anos, porque é algo muito brutal. A gente sabe que eles são perversos, que eles cometem crimes com muita agressividade, a gente, né, cansa de receber imagens, né? Eles fazem verdadeiras barbaridades. Sim. Dependendo do crime que você cometeu, você vai responder ali, principalmente se for numa área deles ali. Muito bem. Ele fala isso, é estranho porque a facção não teria, né, não faria isso com ela. E qual seria o motivo? Mas não significa que uma pessoa ligada à facção não pudesse fazê-lo. Não seria um crime da facção, mas talvez alguém ligado. Mas por que fazê-lo? Fez porque quis ou fez amando de alguém? Né? Porque a gente também tem, claro. Você vai lá, tem pessoas que contratam, pagam, né? Sim. Muito bem. E aí vai começar uma outra linha de investigação, porque assim, esse caso foi um caso muito emblemático, né? E até hoje é muito midiático, ele aconteceu no começo agora de 2025, vai chegar uma segunda linha de investigação, que era a Vitória namorava um rapazinho, mas o ex-namorado dela
teria supostamente um caso com outro homem, a Vitória ficou sabendo, e aí a Vitória iria contar para a família do ex-namorado, então o ex-namorado se juntou com o seu caso, pediu ajuda de um terceiro amigo para matar a Vitória. Quando você escuta isso, é de uma bizarrice ímpar. Falei, nossa, como é que é? Bom, e já saíram soltando nomes. Aí, tudo isso é informação sendo passada pela autoridade policial. Então, primeiro era um crime de facção, depois era um crime passional. E aí, eles vão começar a pedir mandados de busca, apreensão e de prisão, em nome dessas pessoas que estariam aparentemente ligadas a esse, vamos dizer, né, esse crime passional. Aí vai chegar uma outra informação que o pai da menina estava sendo investigado também. Por que o pai? E aí depois, aí já na fase processual, a gente vai receber essas informações, mas isso a polícia trouxe e rapidamente desapareceu com essa informação. Porque ele não tinha chorado o suficiente durante o enterro da filha. Aí eu te pergunto, a gente faz medição de choro? Isso é sinal? É quantitativo? É signo de sofrimento, é? Estranho também, né? Isso cabe uma linha de investigação? Bom, mas essa linha descartada. E uma dessas pessoas que vai ser, né, que está sendo investigada e a polícia vai pedir um mandado de prisão para ele, é um rapaz de nome Michael. Michael, né? E por quê? Era o ex-namorado? Não tem ligação nenhuma com ela. Tá. Nem conhecia a Vitória. Tá. Conhecia de vista, assim. Já vi passando aqui, porque é um bairro pequeno, né? Mas não tinha ligação nenhuma com ela. Mas por quê? Porque Michael era stalker da Vitória. Então, a gente já saiu do crime de facção, crime passional, agora de stalker. Mas, quando você olha, um stalker não necessariamente precisa ter um elo de ligação com a vítima. De todas as histórias, era a que mais casava. Então, ele é um stalker e a polícia vai começar a apresentar dizendo que encontrou no celular de Michael fotos da Vitória e de outras moças com a mesma característica física. Michael está preso na delegacia de Cajamar. Muito bem. Michael tem advogado constituído. Tá? E num determinado dia, né, ali da prisão dele, a polícia fala, não, ele vai ficar custodiado, o advogado conta que eram por volta de 4 horas, fala, não, só pode ir, né, acabou por hoje, e o advogado ia fazer o trâmite, né, no dia seguinte. Só que o que acontece? Nesta noite, passado da meia-noite, Michael vai confessar o crime. Muito bem. E a informação que a gente recebe é que o advogado constituído tinha abandonado o caso. E para o Michael não ficar sem advogado, eles sugeriram a advogada da prefeitura para acompanhar a confissão de Michael. E ele preso? Ele preso, 00:20. Ele confessou ou confessaram? Calma, vamos chegar lá. Aí quem está na confissão de Michael? O secretário de segurança de Cajamar. Olha só. Michael confessou. Aí vão chamar prerrogativas da OAB, aquela coisa toda. Muito bem. Passado um tempo, Michael sai ali da delegacia de Cajamar e vai para o CDP de Guarulhos. Já não está mais sobre a posse de Cajamar, agora já está no CDP de Guarulhos. Michael vai escrever uma carta, próprio punho, e vai contar que ele foi ameaçado, que ele foi coagido e foi obrigado a confessar o crime. E na carta ele vai contar que o delegado disse para ele que o advogado, o representante legal dele, tinha abandonado o caso. E que, como eles eram ali muito legais, eles estavam oferecendo a advogada da prefeitura para acompanhar aquela confissão. Mas que ele tinha sido colocado num banheiro imundo e que tinham dito várias coisas para ele, inclusive que, olha o que aconteceu com a Vitória, pode acontecer com a sua família. Aí ele conta também que prometeram uma casa para a família dele, enfim. E ele acaba confessando. Muito bem. Essa confissão foi gravada.
Quando a gente tem uma gravação, você tem do minuto 0 até o minuto final. Você Sim. integra, você vai entregar na íntegra, né? Perfeito, perfeito. O que eles entregaram para a defesa? 17 pedaços picados. E aí, esta carta, como eu trabalho já há muito tempo com isso, né? Eu não conheci o advogado do Michael. Um dos advogados que conhecia o advogado do Michael pede, Carla, eles querem entregar a carta para você. Falei, tá bom, eu vou ler a carta. Quando eu olho a carta, aquilo me assusta muito. Imagino. Falei, isso é um absurdo, o que está acontecendo? Eu sempre achei a investigação de Cajamar muito ruim. Mas, na fase do inquérito, ela corre sob sigilo. Você precisa da fase processual para que a gente possa receber o processo. E o processo, no primeiro momento, ficou em sigilo e depois a justiça levantou o sigilo. Então, o processo agora passou a ser público. E eu peço para conversar com o advogado. E ele fala, eu quero conversar com ela, mas antes eu quero que ela leia o processo. E eu vou ler o processo. Leio aquele processo. Cada página que você vira, o seu estômago vai embrulhando. Quem encontra o corpo da Vitória é a GCM, é a Guarda Civil Metropolitana numa região de mata. Muito bem. Tinham 50 GCMs. 50? 50 GCMs procurando a Vitória. Aí, dias depois do encontro do corpo, vão encontrar alinhadamente, a poucos metros do corpo dela, uma pá e uma enxada. Como é que 50 pessoas não encontraram aquela pá e aquela enxada naquela noite? Aí fica difícil, né? Fica difícil. Puxado, pra mim, fica puxado. Fica puxado, e a pá e a enxada assim, uma do ladinho da outra. Muito bem. Aí, Michael vai confessar como matou Vitória. Então, ele pegou a Vitória num ponto ali, né, que se chama Spa, colocou ela dentro do carro e ele vai matar a Vitória no carro. Ele pega uma faca que já estava aqui no bolsão do carro, vai tirar a faca e vai esfaquear a Vitória. Te pergunto, com a mão direita, com a esquerda, porque isso faz toda a diferença. Ela tinha muitas perfurações aqui no pescoço e aqui no tórax. Você imagina uma pessoa tomar uma facada dentro do carro? O que vai acontecer? Você está vivo, seu coração está bombeando? Você pula do carro. Não. Vai voar sangue para todo lado, não vai? Sim. Sangue é viscoso. Sim. E ele entra em buracos inimagináveis. Você imagina um carro, né? É. Bom. Tinha manchas de sangue no carro? Nenhuma. Não tem uma gota de sangue da Vitória no carro do Michael. E aí vamos lembrar que o interior do carro dele é branco. Eu pergunto até hoje, eu quero saber quem é que lava o carro do Michael. Pra gente levar lá pra ver se... Porque eu nunca vi isso na minha vida, nunca. Mesmo que ele conseguisse desaparecer com todas as manchas, quando você coloca o reagente, que é o Blue Star, né? Aparece. Ele vai aparecer, ele vai brilhar inteiro. Não tem nada. Então como é que ela morreu naquele carro? Não existe essa possibilidade. Para as pessoas entenderem, não existe a possibilidade dela ter morrido no carro e não ter mancha de sangue. Aí vão para a casa do Michael. A equipe de perícia leva um cachorro, o cachorro vai sentir cheiro de sangue, né? O cachorro e ele aponta alguns lugares, porque não dá para você colocar a Blue Star em todos os lugares, né? E vão colocar o Blue Star. E o Blue Star vai reagir, porque ele vai reagir com qualquer coisa que tenha ferro, né? Sim. Pode ser sangue animal, sangue humano, enfim. Aonde reagiu, eles coletaram as amostras. Deu o quê? Nada. Deu negativo para sangue humano. Aí não ficaram satisfeitos, trocaram a equipe por uma outra técnica e acharam vestígios, supostos vestígios que seriam da Vitória, num batentezinho de uma porta. Aí a história é o seguinte, ela foi morta então lá naquela região de mata. Aí quando você olha o corpo dela, né, você vai olhar lá os livores cadavéricos, que é esse fenômeno biológico, que é a deposição do sangue. Se a pessoa morreu deitada, o sangue está aqui, nas costas. É. Os livores cadavéricos estão invertidos, ou seja, aquele corpo foi deixado lá. E aí teria sido enterrado e desenterrado. Por que alguém vai enterrar e desenterrar? Mas tudo bem, desenterraram o corpo. Você imagina o que vai ter? Sujidade, né? De terra. Não tem terra. O celular dela nunca foi encontrado.
Mas também não fizeram um pedido, né, de verificação de herbes para saber aonde esse celular andou. Geolocalização, alguma coisa assim. Exatamente. Aí quando você vai olhando toda essa investigação, você vai ficando muito irritada, né? Ainda mais para mim, porque eu falei, não, aí nesse angu tem um caroço gigantesco. E aí o secretário de segurança, em todas as coletivas de imprensa e em todas as colheitas de perícia, eu falei, gente, eu nunca vi um secretário de segurança estar tão presente assim numa investigação. Até a gente vê, quando é um caso muito grande, ele aparece um pouco, né, e tal, mas desse jeito, eu queria saber se ele, se ele faz isso, né, no depoimento de outros presos, se ele vai até a delegacia. E tudo isso gera nulidades, porque ele não pode, inclusive, conversar, nem falar com aquela pessoa que está prestando depoimento. Sim. Muito bem. Não tem nada que ligue o caso da Vitória ao Michael. Não tem materialidade. Então, assim, mas Michael confessou. Olha Mais um só. juiz nessa. Calma. O Michael confessou. Que bom que Michael confessou. O que as pessoas precisam entender é que, independente da confissão do Michael, a polícia precisa provar que é ele. Sim. Porque muitas confissões são armadas para esconder terceiros. Perfeito. Então tá bom, você confessou, então me conta como é que foi tudo, mas não consegue chegar e não consegue fechar. Muito bem. Aí você olha aquela, né? A investigação é sofrível. Aí eu recebi as imagens da confissão. Michael, o delegado pergunta para ele. Ele está sentado na cadeira. Aonde você esfaqueou a Vitória? E ele fica olhando, porque não foi ele que esfaqueou, né? Aí o delegado. Não, você tá brincando. Tá gravado. Você tá brincando. Não pode a ser. gente tá rindo, gente, mas é triste, né? A pessoa. Enfim, ele fala assim, ó. Aqui. Aí ele. O pescoço, pescoço. A faca era como? Aí ele ainda faz uma cara que ele não entendeu, porque ele precisa saber se era uma faca, uma tesoura, se era uma faca de serra, que faz a diferença, os cortes são diferentes. Sim. Aí dele, faca lisa, né? Faca lisa, faca lisa. Ele vai repetindo aquilo que o depoimento é todo conduzido. Aí vai chegar numa hora, inclusive, que o escrivão está ali, aonde você pegou a Vitória? Ele fica, que ele não sabe também. Aí o escrivão no spa, né? Aí o delegado ainda vai dar um pito nele. Fala, é você que está depondo? Este é o depoimento do Michael, caso Vitória. Aí, para você ver toda essa mobilização, é porque tem gente muito grande por trás desse crime. Claro. Me engana que eu gosto. Não. Aí, muito bem, isso, né? Terminaram o inquérito, mandaram lá para a promotoria. E a promotoria resolveu denunciar ele. Não. Denunciou. E sabe o que é mais chocante? É que na fase do 421, que é quando o juiz está ali escutando, né, os depoimentos, delegados, investigadores, o delegado fica completamente desmemoriado. Já não lembro o que falaram, que tinha uma linha de investigação que podia ser ligado a uma organização criminosa, não se lembra do nome de A, de B, de C. É impressionante a perda de memória de um caso tão midiático. Muito bem. Nas alegações finais da promotoria, eles vão escrever uma coisa que eu fiquei chocada. Apesar de não haver materialidade, porque Michael, né, limpou a cena do crime, ou seja, cometeu fraude processual, nós entendemos que ele precisa ir à júri popular. Sem prova. Apesar de não termos provas. Ele foi pronunciado sem prova. Ele ainda não foi pronunciado, porque agora vai ser a parte das alegações finais, né, da defesa. E o que acontece? O caso. Aí, quando isso tudo chegou na nossa mão, já nessa fase processual, eu falei: não, isso não vai ficar assim, não dá. Porque o que acontece? Primeiro, em respeito àquela vítima, aquela menina morreu de forma brutal, perversa, e a gente precisa saber quem de fato matou e por que matou essa menina. Foi ele? Se foi ele, não dá para ser com essa investigação. Então, no mínimo, essa investigação deveria estar num departamento especializado, que é um DHPP aqui, né?
para que venha na mão de profissionais que vão trabalhar ali, que não vai ter interferência política, inclusive. Porque chegou-se a dizer, uma loucura, o secretário de Segurança disse que não tem facção criminosa em Cajamar. Tem até pelo... Gente, lá não tem, entendeu? Ó, lá tá bom, tá ótimo, né? Então é assim, não temos palavras, né? Ali. Enfim, deveria vir para cá. A coisa ganha uma proporção tão grande que a Lespe, deputada da Lespe, está pedindo a transferência do caso. Tamanha bizarrice que isso virou. O caso Vitória de Cajamar, ele é um caso que acabou ficando muito icônico por todos esses erros. E aí veja a importância do jornalismo que vai investigar, do investigativo, para explicar para as pessoas o seguinte: vem cá, gente, se foi ele, a polícia precisa provar. Não é ter uma coleira para achar um cachorro. Olha, tem uma coleira, agora preciso de um cachorro. Não. Cadê as provas? Aonde estão as provas? Porque imagina a quantidade de facadas que essa menina levou. Onde está esse sangue? Né? E assim, essa quantidade de aberrações, de erros, porque tem muitos erros. Isso não pode ficar assim. E não é só em relação a esse rapaz, é em relação a toda a nossa sociedade. Eles precisam fazer um trabalho de excelência. Ah, mas eu ganho pouco, eu não estou satisfeito. Vai fazer outra coisa. Saia de lá, vá fazer outra coisa. Mas isso não. E assim, o que está sendo escondido? Quem estão escondendo? E por que estão escondendo? E aí a gente, né? E assim, e não é só, não somos só nós, né? Então, assim, isso tudo agora, todas essas informações estão na mão de vários jornalistas que estão, assim, bastante preocupados. O que acontece nessa investigação? Então, veja, a gente tem uma investigação de 1992, temos uma de 2025, e aí eu te digo que 20% da população carcerária nunca cometeu um crime na vida. 20%? 20%. É uma afirmação ousada sua, né? É 20% se não for mais. 20%. Você quer dizer que 20% são objeto de erro judiciário? Ou de erro de investigação? Erro de tudo. E não estou dizendo que é erro só da promotoria, tem erro de defesa Entendo. também. Tem erros. São pessoas que não cometeram crimes. Estão presas erradamente. Quem é que comete? Porque quando uma injustiça é cometida, significa que um crime não foi solucionado. E que um criminoso ou alguns criminosos estão soltos. E a gente né, e o Estado cometeu um crime contra uma pessoa. Então, assim, isso é gravíssimo, porque quando nem a justiça está sendo feita, o que resta para a sociedade? É a imprensa. Olha, tem uma história dos moleiros prussianos. O imperador da Prússia, ele ia fazer um castelo, casa de verão lá onde o cara tinha a casa dele, né, onde ele exercia a função dele, e os emissários do rei foram lá e falaram: nós vamos tirar você daqui e você vai sair porque o rei vai fazer a casa de campo dele aqui. E você vai sair. Aí ele responde assim: isso seria verdade se não houvessem juízes na Prússia. O que ele quer dizer? A justiça me protege até contra o imperador. Uma última pergunta. As faculdades de jornalismo hoje em dia, elas têm uma cadeira, uma disciplina sobre jornalismo investigativo independente? Eles têm sobre o jornalismo investigativo, não sei se independente, né? Mas fala-se muito sobre ética também, né? O jornalismo ético. E assim, só para a gente trouxe 2 casos muito emblemáticos e muito tristes de atuação da nossa polícia. Mas eu vou parar dentro desse universo, inclusive porque eu queria entender a nossa polícia. E não existe ninguém no nosso país que defenda mais a polícia do que eu, mas eu defendo o bom trabalho da polícia, não o mau trabalho. Por eu defender o bom trabalho, eu me sinto muito à vontade, inclusive, para apontar o dedo na ferida, falar: isso aqui não.
Isso aqui é inadmissível. Eu posso te dizer que eu já vi trabalhos assim que são incríveis, que você fala, gente, que policiais são esses? Com tão pouco, ou com quase nada, conseguem fazer muito, fazer a diferença. E aí, voltando, muitas vezes o Estado não está fazendo nada, por interesses. Que interesses são esses? Né? E aí, quando você olha para essas pessoas, esses 20% que estão presos, a gente pergunta que você não fez, quem são eles? São pobres, são pretos, isso é muito triste. Sim. Porque quando você tem acesso a dinheiro, a informação e a pessoas, você não fica preso. Sim, é verdade. Entende? Então, e essas injustiças são grosseiras. Mas, Porque eu não posso estar no meu lugar privilegiado, porque nós somos privilegiados. sim, muito. Né? Demais. Com as nossas conexões, e, enfim, com o nosso conforto, e olhar para isso e achar que está tudo certo. Ah, não é comigo, então tá bom. Não, 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 não. É com ninguém. E isso não pode acontecer, porque essas pessoas, as mais vulneráveis, é que precisam da nossa ajuda. E eu te digo que mas você vai precisar de muitos anos da sua vida de amadurecimento profissional, inclusive para entender isso. Eu não suporto um crime, me dá muita angústia ver um crime. Eu acho que a gente precisa dar a resposta, lógico, para a família da vítima primeiro, e em segundo lugar para a sociedade, que ela clama por resposta. Mas uma injustiça para mim é cruel demais. Obrigado. Você volta aqui. Volto, porque, Caio, a gente olha, conte você mais ganhou um histórias. admirador. Ah, que bom. Você ganhou um admirador. Assim, depois você me passa É verdadeiro. como é que eu leio os seus textos, aonde a sua empresa, seja lá o que for. Eles têm tudo, né? Eles passam. Vocês me passam. E acompanham os casos aí. Você é apaixonante. Ah, que isso. Olha, viu? É verdade. Prazer, viu? Admiração foi... A admiração é mútua. Não, também, assim, a sua capacidade de relato, de clareza, hoje em dia é um negócio extremamente raro, assim, e o seu interesse pela verdade. Exato. E isso é a coisa mais importante, que a gente consiga, de fato, poder ajudar as pessoas. É isso, Muito obrigado, gente. viu? Obrigada. Gente, sextou mais uma vez. Por favor, mande o que vocês quiserem para a gente se chamar, assuntos, para que a gente possa discutir aqui. Volto a dizer, estamos na UTI, mas não estamos doentes. A nossa função é tratar o desconhecimento. Tá? A gente interna o paciente, cuida do desconhecimento, porque informação é uma coisa, conhecimento é outra. A gente precisa criar senso crítico. Tchau, tchau. Sextou, graças a Deus.